Não está saindo de café, que você está só perto, você vai ter acesso. Pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Estão vendo a minha tela? Beleza. Então vamos começar aqui. Bom, a nossa próxima OC, ela vai falar um pouco sobre a questão do marketing dos dias de hoje. Nesse tempo que nós vamos ter aqui, eu quero falar um pouco sobre isso aqui então, tá? Eu quero falar sobre a questão do marketing para o século XXI. E falar algumas coisas pertinentes, né, dessa parte. Então, muito bem. O que acontece? Para nós fazermos uma abordagem sobre isso, eu preciso saber por que o marketing é importante, qual é o escopo dele, as orientações para fazer um marketing bem fundamentado, se a administração ela mudou com o passar do tempo e o marketing proporcionou isso, e quais são as tarefas necessárias e qual seria a posição da administração para que faça com que o marketing seja bem sucedido. Primeiramente, eu tenho que entender, como um bom gestor, que dentro da minha área da gestão, o que acontece? Uma propaganda bem executada, o que eu preciso ter em mente? Eu preciso ir em direção à necessidade com que o meu cliente vai ter. E isso depende muito daquilo com que eu estou trabalhando, da área com que eu estou mexendo. Um exemplo, para o setor de comida, eu tenho que uma determinada propaganda que vai estimular o quê? O apetite do meu cliente. Para a área de telecomunicações, eu tenho que oferecer um produto de qualidade ou um serviço de qualidade, como, por exemplo, as telefonias e os serviços de internet. Para a área de vestimentas, eu tenho que oferecer um serviço também, um produto de qualidade, que venha atender justamente o quê? A adaptabilidade e a ocasião com que o meu cliente, ele vai o quê? Vestir aquela roupa ou vai utilizar aquele acessório. Então, muito bem. Dentro do setor de marketing, então, tem gente que fala só o seguinte: é necessário ter criatividade. Também. É por isso que há uma diferença enorme, brutal, daquilo que nós temos, que é o ser humano, e a criatividade em relação à inteligência artificial, que ela é o quê? Alimentada. A grande questão disso é tudo é fazer com que o nosso atendimento ele seja o quê? Mais humanizado. Pois muito bem. Então, por que eu tenho sempre que buscar o quê? Uma propaganda bem executada. Para quem lembra de antigamente, algumas marcas de cerveja, por exemplo, utilizavam de alguns símbolos, certo? Por exemplo, essa marca, acho que é assim que se escreve, tinha o seu garoto propaganda que era o baixinho. Antigamente, passava-se muito isso. Ou seja, o que eu estava querendo mostrar com essa propaganda? Que você não tinha uma boa aparência, você não tinha nenhum tipo de expressão, porque ele estava mudo, que você pode ser essa pessoa, mas que ao final de tudo você vai estar numa roda de amigos, tendo ao seu lado mulheres muito bonitas, e você vai estar desfrutando do prazer da vida. Antigamente, por exemplo, nas propagandas de cigarro, Professor, sim, pois não. esse baixinho, ele, tipo, baixinho porque ela é uma criança? Não, é porque era o apelido dele mesmo. Só aproveitando que você tocou nesse ponto, eu acho que todos vão Porque, lembrar aqui. Quer ver? porque deu a impressão que era um garoto propaganda, tipo, criança. Aí eu pensei, garoto propaganda criança para uma marca de cerveja? Como assim? Não, 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 não. É esse senhor aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para você. Por isso que eu falei, para quem lembra da época, vai lembrar dele. Tem alguns vídeos dele na internet ainda. Esse aqui, ó, tá vendo? Era a Ah, Kaiser. tá. Ah, esse Entendi. aqui, não era Brahma, não, é Kaiser.
Então, nós tínhamos o quê? Ele como garoto propaganda, né? Então, o que que nós tínhamos? Se você pegar bem o escopo da propaganda ou coisa assim do tipo, você vai ver uma pessoa que não tem uma boa aparência, que consome um produto nacional, né? E sempre rodeado de amigos, e justamente tinha o quê? Tinha ao seu lado mulheres muito atraentes, significando o quê? Como aqui no caso, que ele sempre se dava bem porque ele estava o quê? Consumindo esse produto. Era essa a intenção que o marketing passava para você e tenta passar. Ou seja, se você consome esse tipo de produto, você vai se dar bem, você vai aproveitar a vida de todas as formas possíveis. É isso que eu quis passar. E por que que eu estava justamente passando isso? Percebe-se que antigamente nós tínhamos as propagandas de cigarro, por exemplo, onde você via sempre uma pessoa na propaganda de cigarro, sempre jovial, atlética e que desempenhava sempre o quê? Um esporte que trazia o quê? Prestígio e status social, não somente para a pessoa, mas também o quê? Para o que estava em redor. Mostrando a ideia de que se você fumasse, você ia sempre ser uma pessoa descolada, jovem e, acima de tudo, atraente. Então, o marketing ele foi utilizado justamente isso. E o que que acontece? O bom marketing não é acidental. E com essa frase, eu já digo o que é necessário, o melhor. Com essa frase, eu já digo aquilo que eu estou tentando complementar aqui, que o marketing, bom marketing, ele não é acidental, ele é proposital. Então, dependendo daquilo com que você vai trabalhar, seja do produto que você quer apresentar, você sempre tem que trabalhar com uma imagem ou então com uma ideia, mesmo que ela seja o quê? Nas entrelinhas, subliminar. E por que que você tem que saber isso? É porque, como você é um gestor, você vai trabalhar numa empresa ou você tem a sua própria empresa, logicamente você quer que o seu produto venda. Você quer que o seu produto que ele ganhe proporções. Dependendo daquilo que você está trabalhando, seja ele no local, ou então seja no estado, seja na região, seja no Brasil, ou quem sabe até o quê? Mundialmente falando. Por exemplo, aqui em Goiânia, eu vou mostrar aqui para vocês um marketing, digamos assim, intencional, mas não intencional ao mesmo tempo. Quer ver? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim ou não? Vendo minha tela? Sim. Tá vendo? Tá vendo agora? Beleza. Se eu falar o nome dessa escola aqui, desse colégio, o que que você vai lembrar? São alunos que têm uma boa disciplina, que passam, né, em vestibulares cada vez mais difíceis, nos mais variados cursos. E você pode perceber o seguinte, que esse colégio aqui, no caso, eu não falo aqui justamente por causa dos direitos autorais, ele faz justamente o quê? Você não vê nenhum portfólio, você não vê nenhum outdoor espalhado pela cidade, justamente pelo fato que o marketing que ele faz é no boca a boca. Ou seja, se você chega num aluno hoje e fala, qual colégio você estuda? Ah, eu estudo no Colégio Estadual Sebastião Alves de Souza, por exemplo. E você pergunta para outra pessoa, ah, eu estudo no colégio esse aí que eu vos apresentei. Então, o que que vem à sua mente realmente? Vem um colégio altamente qualificado, muito bem o que quisto no mercado e que tem enormes aprovações, não somente no Enem, mas em diversos cursos e concursos militares também pelo Brasil, como o ITA, IME, AFA e nos mais variados cursos, principalmente o curso de medicina. Ok? Então, é isso que eu estou querendo compartilhar aqui com vocês, justamente essa ideia. E no marketing 4.0 do século 21, é o que nós vemos hoje. O que que acontece?
Hoje, devido à grande concorrência que nós temos, eu estou sempre utilizando o marketing hoje para também causar um processo de quê? Fidelização do meu cliente. Por quê? Quanto mais concorrência eu tenho, mais escolhas eu vou ter. Então, dependendo daquilo ou da pessoa que se tornar o seu garoto propaganda, essa fidelização ela pode ser boa ou ruim. Você pode, sua empresa, no caso, pode sofrer boicotes ou não, dependendo se aquela figura pública, ela foi o quê? Está andando de acordo com os conformes da sociedade ou não está envolvida em nenhum tipo de polêmica. E o que acontece? Marketing também é o quê? Uma palavra, imagem. Veja, o antes e depois. Perceba nessa questão aqui desse ator aqui que você conhece muito bem, que é o Tom Cruise. Perceba, é um ator muito carismático, já lançou diversos filmes, mas o que acontece? Eu tenho que trabalhar a imagem dessa pessoa. Hoje, pelo que eu já vejo, ele tem 60 anos de idade. E para se manter dentro dos padrões com relação à beleza, à postura e também a atenção, a busca de atenção hoje pelas pessoas para assistir os seus filmes, consumir os seus filmes, justamente eu tenho que trabalhar o quê? Uma imagem. E perceba outra coisa aqui também. Perceba que a imagem desse ator também está associada ao bom envelhecimento da população nos dias de hoje. Se você pega alguns vídeos da internet, você pode perceber o antes e depois de pessoas que tinham 40, 50, 60 anos atrás, com as pessoas que estão envelhecendo hoje, nos 40, aos 50, aos 60 anos hoje. Por quê? Porque antigamente nós não tínhamos os tratamentos que nós temos hoje. E tem gente que fala o seguinte: ah, professor, mas ele tem dinheiro. Isso aí ajuda bastante. Claro, isso aí a gente não tira o mérito. Mas, se você se cuida, tendo uma alimentação saudável, se você faz exercícios físicos, se você não bebe, se você não fuma, você vai ter, logicamente, uma velhice ou está envelhecendo num processo que mais retardado. Ou seja, você está envelhecendo muito bem, você está lutando contra o tempo. E tudo é questão de imagem. Olha esse aqui também, segundo exemplo. Hoje ele está bem diferente do que era nessa foto e do que está nessa imagem também primal. O que acontece? Eu tenho que mostrar para o meu público e eu tenho o quê? Eu tenho um chamariz, eu tenho uma imagem a passar, não somente a minha voz com que eu estou trabalhando, mas também aquilo que eu estou o quê? Querendo almejar. E qual que seria? Seria uma palavra: sucesso. Ou seja, então, eu tenho que investir no meu marketing pessoal justamente para angariar um público cada vez maior. E perceba, quando a gente é músico, quando nós somos músicos, quando a gente lida com música, perceba que antigamente bandas, pessoas que tinham uma carreira ascendente e muito promissora, hoje em dia já não faz tanto sucesso como antigamente. Por quê? Porque não renovaram o seu repertório musical. Quem é mais das antigas vai lembrar de um grupo que fez muito sucesso no público juvenil, que fez muito sucesso antigamente, que foram os Menudos, década de 80. Os Menudos eram uma boy band, certo? Porto-riquenho, que tinham 6 rapazes, dos quais o Rick Martin era um dos integrantes. O que aconteceu? Fizeram muito sucesso entre as décadas de 81 até os anos de 1984, só que não renovaram o quê? O seu repertório musical. E aí tem gente que fala o seguinte: mas professor, nós estamos falando aqui de marketing. Música também é marketing? É. Música hoje é marketing. Por quê? Porque antigamente, nas lojas, quando eu queria alguma coisa de um cantor, de alguma cantora, eu comprava os discos de vinil, ou então as fitas, daquelas fitas de fita magnética. Vieram depois os CDs e hoje nós temos o quê? As plataformas de streaming.
significando o quê? Que hoje a música é digital e o marketing também é digital. E se eu quero que o meu número de seguidores nessas plataformas ele seja cada vez o quê? Maior, eu tenho que modificar o quê? O meu repertório ou então adequá-lo sempre o quê? A uma evolução, ok? E por que que você está falando isso, professor? Porque hoje em dia, como eu disse para vocês, tudo é imagem. Perceba o antes e o depois dela. Eu tenho certeza que se nos tempos de hoje tivéssemos a imagem dela como está aqui no antes, com certeza não faria um grande sucesso como ela faz em alguns locais, principalmente no norte e nordeste do país. Mas por que que o senhor está falando isso, professor? Porque as pessoas, todos nós somos movidos por imagem. Querendo ou não, quando você vai a algum restaurante, uma padaria, uma panificadora ou alguma coisa do tipo, você o quê? Vislumbra aquilo que pode ser o quê? Saciar a sua fome. Você observa primeiro se o bolo está bem feito, se aquilo que vai te passar vai trazer uma sensação de prazer, como por exemplo, você quer comer um bolo de chocolate, o chocolate, ele desperta nas pessoas a questão do quê? Da dopamina. Ele libera dopamina. Ou seja, quando você busca uma satisfação, quando você está num dia bem difícil, principalmente as mulheres nos dias delas, o que que acontece? Consome mais o quê? Chocolate, para aliviar o quê? A tensão hormonal. E no nosso caso, no cotidiano geral, é o chocolate que libera algumas porções de dopamina, ou seja, liberação do hormônio do prazer, ok? Ou a serotonina também. Também ajudam a aliviar o quê? Esses problemas. Então, hoje nós somos o quê? E de sempre. Mas mais nos dias de hoje, nós temos o quê? Nós temos a sensação daquilo que nos causa prazer ou então daquilo que vai nos proporcionar o quê? Uma satisfação quando nós buscamos justamente o quê? Nosso olhar. E perceba, o marketing hoje, ele não está voltado para os velhos veículos de comunicação, como o rádio e a televisão. Antigamente, por exemplo, quando a Rede Globo ou então as demais emissoras de televisão do Brasil tinham ou queriam passar um produto adiante, elas colocavam justamente o que? Nas novelas, nos filmes ou então na sua programação. Hoje em dia, esse produto, ele não está mais só ligado à televisão. Ele está indo para o quê? Para as plataformas digitais, sobretudo YouTube. E por que que eu estou falando isso? Porque justamente é através disso que nós percebemos o quê? Quando uma pessoa está associada a um produto, a imagem dela está associada a um produto, essas vendas elas podem ser positivas ou negativas. Para quem lembra deste fato ou deste caso, justamente fez o quê? Através dessa pessoa, como foi que colocado como garoto desta marca, a questão da venda de chocolates dessa marca despencou, certo? Houve um boicote. Justamente por quê? Ah, professor, por razões políticas? Também. Mas, sobretudo, por causa do quê? Do marketing que essa pessoa estava o quê? Representando. E hoje em dia não tem como escapar. Mesmo que você tenha sua posição política já bem definida, querendo ou não, hoje o nosso mercado ele tem as opções de boicote ou não, justamente pelo fato de que está associado a uma marca, está associado a uma pessoa, ok? Justamente por causa disso que hoje o nosso marketing ele é cada vez mais digital. E vou falar aqui para vocês, não sei se já contei esse caso antes, mas vale a pena contar de novo. O que que acontece? Hoje, as pessoas, isso aí você pode pesquisar na internet, muitas pessoas hoje em dia estão procurando esse tipo de profissão para se manter. Ah, professor, é errado? Não, não é errado. Cada um tem que fazer aquilo que almeja e aquilo que tem aptidão. Contudo, se você for analisar hoje pesquisas mais atuais, como eu já vi, não somente no YouTube, mas também no Google, as faculdades, principalmente as públicas e os institutos federais, está tendo uma demanda muito baixa de alunos.
e alguns cursos podem fechar. Por quê, professor? É muito simples. Como hoje nós temos a internet como um veículo de sobrevivência, não somente de comunicação, mas também profissional, muitas pessoas estão deixando de cursar cursos que antigamente tinham pessoas de um tanto razoável, justamente pelo fato de que, porque querem buscar um dinheiro fácil, na comodidade do celular, e justamente o quê? Evitar problemas como trânsito, pessoas mal-humoradas, como, por exemplo, professores mal-humorados nas universidades, e principalmente faculdades públicas que passam pelo processo de greve, como nós estamos vivendo nos dias atuais. E o que aconteceu? Eu fiz um curso esses tempos para trás, para fazer uma pós em física aqui no Instituto Federal de Goiás, o IFG. Beleza? Isso antes da greve. Quando eu fui conversar com um coordenador a respeito do curso de pós-graduação nessa área que eu queria, que era eletromagnetismo e cálculo vetorial, ele me diz o seguinte: Paulo, até agora você foi o único aluno inscrito. Nós não estamos tendo alunos e é possível que o curso feche. Por que que ele estava desesperado quanto a isso? É muito simples. Como eu não tenho aluno, eu não recebo do governo federal as verbas para tocar o meu curso, meus professores vão ficar ociosos, porque eu não posso mandá-los embora, porque é servidor público federal, vai ser um ônus a mais para o Estado, e eu não tenho alunos e não vou formar. E quando eu não tenho professores, o que acontece? A qualidade da educação cai ainda mais. E por quê? É justamente por fatos como esse. O aluno ele vai pensar o seguinte: por que eu tenho que sair de casa, como foi o meu caso quando eu fiz engenharia no IFG? Por que eu vou ter que sair de casa? Por exemplo, levantar 7 horas da manhã. Se eu não tenho um carro, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que pegar uma condução, demorar 1h30. Eu vou ter que instalar todos os dias, pelo menos 2 horas do meu tempo para fazer uma pós-graduação, 2 vezes ao mês, ouvindo um professor que muitas vezes não dá aula, ele só deixa o conteúdo não no quadro, a aula dele é extremamente ruim, não tem qualidade e, acima de tudo, eu tenho que fazer provas extremamente difíceis, tenho que escrever artigos justamente com o objetivo de obter pesquisa, obter também o que? Melhorias para o meu currículo, o LaTeX, e, acima de tudo, eu não sei se eu vou formar num tempo hábil, porque as greves atrapalham. É por causa desse tipo de pensamento que o número de influencers e também números de pessoas que estão atuando dentro da internet está o quê? Aumentando cada vez mais. Poxa, minha caneta desapareceu? Deixa eu melhorar aqui. É por isso e tantas outras coisas, pessoal, que hoje nós temos um número cada vez maior e crescente de pessoas trabalhando dentro da internet. Outro ponto em questão. Para quem já é formado, ou também para quem almeja uma carreira de sucesso, as empresas internacionais não estão precisando mais recrutar os nossos talentos aqui fora para atuarem lá fora. Em que sentido, professor? Você pode trabalhar da sua casa, você pode trabalhar num coworking, por exemplo, um espaço alugado, e você está trabalhando para uma empresa multinacional, como a Nintendo, como a Coca-Cola, e justamente o que? Dentro do conforto da sua casa, fazendo tudo isso do conforto da sua casa. Porque a internet, ela possibilitou uma carreira de sucesso justamente pelo quê? Pelo fato da comodidade em que as pessoas o quê? Desempenham as suas tarefas e os seus afazeres. E aí vem um ponto que eu quero tocar justamente em relação não somente à performance que a pessoa tem justamente nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de site, de plataforma, que você sabe muito bem, mas que movimenta um dinheiro danado. Professor, o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui? A liberdade é sua. Mas todo o conteúdo que você jogar na internet, ele não desaparece, ele fica lá. Mas eu estou querendo falar justamente da receita
meta da receita que esse tipo de conteúdo me proporciona. Pessoal, querendo ou não, quando você fala desse tipo de plataforma, desse tipo, já vem automaticamente para você um marketing na sua mente. E eu vou dizer aqui, vou escrever aqui. É justamente esse aqui. Por que o senhor está falando isso, professor? Porque hoje, o que acontece quando eu falo desse tipo de plataforma dentro desse tipo de perspectiva? É que o marketing dessa plataforma está tão atrelado que, mesmo que você não faça, ou pessoas que não façam, o marketing que sobressai é justamente esse tipo de característica. E que movimenta bilhões de dólares por ano. Querendo ou não, a pandemia ela foi um divisor de águas. Nós tínhamos pessoas que perderam o emprego e trabalhavam nos mais variados locais, como por exemplo, durante a pandemia tinha um rapaz que estava me pedindo dinheiro porque tinha 3 dias que ele não comia. E ele estava vendendo doces na rua em plena pandemia, porque ele mexia com salgado, ele era confeiteiro, e ele foi mandado embora. E ele estava vendendo doces na rua para sobreviver. E aí você pensa, na pandemia, fechado em casa, os boletos não iam esperar, você tinha que pagar, né? Você tinha que se virar. Se você fosse funcionário público, está garantido. Mesmo que você esteja em casa, você estaria recebendo, normal. Mesmo que o serviço público estava lento. Mas e se você fosse um trabalhador autônomo ou então trabalhava para uma empresa privada? As contas não iriam esperar. E o seu patrão, logicamente, iria te mandar embora. E muitas pessoas optaram por esse tipo de caminho. E existem muitos vídeos na internet, sobretudo no Google, que mostram o lado obscuro disso aqui tudo. Tá? Que eu aconselho vocês ao quê? A assistirem, quem quiser. E você vai ver o marketing por trás disso aqui. Essa plataforma, ela veio com o objetivo principal de ser uma consultora na questão de empregos. Por exemplo, você é um arquiteto formado, você cadastrava o seu currículo aqui e a plataforma entraria em contato com você sobre as empresas que gostaram do seu perfil para que você pudesse fazer teste. Só que uma gigante dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome agora, comprou essa plataforma e que virou o quê? Um marketing voltado principalmente para para esse tipo de conteúdo. Quando você observa algumas entrevistas, né, de algumas pessoas, tem pessoa que por mês recebe isso aqui. Ou eu já vi, é um baita de um salário. Mas o que fica depois? Esse é o marketing que você está construindo, porque o que você coloca lá, você não vai apagar. O marketing que você está construindo é justamente o quê? É sanar essa necessidade natural do ser humano, mas que tem um preço muito caro. E é por isso que a tecnologia, ela veio justamente o quê? Trazer à tona esse tipo de espelho. Veja a receita que foi acumulada somente no ano de 2021. Olha como que o marketing é bem trabalhado nesse tipo de questão, nesse tipo de conteúdo. E veja, observa o que está sendo reportado aqui abaixo. Isso aqui foi uma reportagem em 2 de setembro de 2022. E que eu busquei na internet e veja como que esse mercado ele é lucrativo. É justamente o que? É trabalhar o marketing em cima do quê? Desse tipo de questão.
justamente pelo fato de que é crescente o quê? O montante que é repassado. E por que eu estou falando isso? Porque Peter Drucker, que é considerado um dos pais da administração, ele dizia o seguinte: pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Beleza. Vender o quê? Tudo aquilo que satisfaz o quê? Nós, como ser humano. Lembre-se da pirâmide de Maslow. Começa na satisfação fisiológica, psicológica, até chegar no ponto mais alto, que é o quê? A satisfação pessoal, a sua autorrealização. Continuando. Mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. Ou seja, eu tenho que ter uma ideia justamente para atrair o meu cliente naquilo que eu estou querendo vender. O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço seja adequado a ele e que se venda sozinho. Por isso que eu mostrei para vocês essas reportagens do que? Do tamanho da receita que esse tipo de plataforma ou esse tipo de conteúdo angaria ano após ano. Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária, então, seria tornar o produto ou serviço disponível. Quando ele falou isso, não tinha esse aparato todo tecnológico como nós temos hoje. E é por isso que as vendas são a ponta do iceberg do marketing. Ok? Vamos continuar. E por quê? Eu estou querendo transmitir uma imagem ou uma sensação para o meu cliente. Se você tem um carro como esse, o que ele passa para você? Conforto, estabilidade, status social. Por quê? Eu tenho que ter a aplicação do marketing justamente nesses seguintes pontos. Eu tenho que ter uma questão dos bens, eu tenho que proporcionar bens à sociedade, bons serviços, eu tenho que despertar eventos e experiências nas pessoas, eu tenho que entender que as pessoas são o meu ponto de consumo, lugares e propriedades que eu desperto o quê? Status, conforto, estabilidade, que as organizações elas estão sempre prontas para atender o que? A demanda do meu consumidor. Por exemplo, o Senai, a demanda é o quê? É educacional. Eu tenho que mostrar que as minhas informações são as melhores possíveis e que minhas ideias elas estão de acordo com a busca pela sua necessidade. E é por isso que o marketing ele vai justamente nesse ponto de encontro. Perceba-se que aqui eu posso fazer uma leitura dessa imagem. Eu tenho um relógio quebrado e aqui fala o seguinte: este é o relógio de Stephen Hollingester, acho que é isso, Júnior, que estava usando quando encontrou um motorista alcoolizado. Hora da morte, 18h55. O que eu estou querendo passar aqui? Que este cidadão, ele estava em uma boa direção, certo? Enquanto que uma outra pessoa que estava alcoolizada, porventura, ele deixou essa pessoa dirigir e ocorreu o quê? Um acidente, mostrando a ideia para a pessoa do que se você dirige alcoolizado, você tem um tempo de vida. Essa imagem está passando isso. Você tem um tempo de vida. Está passando também a ideia de que você tem hora marcada para o quê? Para que ocorra um acidente quando você está alcoolizado, que mesmo que seja que um relógio de luxo, o dinheiro não pôde comprar a sua segurança porque a pessoa que você deixou estava alcoolizada. Justamente esses tipos de ideia que estão passando. E por quê? É justamente isso. Porque eu tenho que passar uma ideia, eu tenho que passar o quê? Eu tenho que passar um ponto de consumo para o meu o quê? Para o meu mercado. Por exemplo, lá na região norte do Brasil, no estado do Amazonas, nós temos dois bois que fazem parte da festa do boi lá no extremo norte do Brasil, que é o boi caprichoso e o boi garantido. É a única lata de coca azul do Brasil. Por quê? Porque eles viram que a cor do boi caprichoso é o azul.
Justamente porque eu não quero perder esse mercado, então eu vou me adequar a ele. Fez uma lata azul, porque quem adere ao boi caprichoso não vai deixar de consumir coca, porque ela é naturalmente o quê? Da sua cor vermelha. Nos jogos ou na Copa, por exemplo, essa marca de refrigerantes, ela trabalha justamente com as cores da nossa bandeira. Ou então, como no caso aqui dessa empresa, a Magazine Luiza, nós temos o quê? Nós temos a parte da inteligência artificial, que justamente vem o quê? Vem trazer o quê? Uma comunicação mais perto do nosso quê? Do nosso consumidor. Ou dos garotos propaganda, como do Bombril e da Kaiser. Mostrei aqui para vocês. Acabei falando o nome da marca. Tomara que não seja removido esse vídeo. Então, eu tenho que atender essa demanda, que é irregular, é latente, é excessiva, que pode estar em declínio, pode estar em acessão, é negativa ou não é. E por quê? Eu tenho uma cadeia para alimentar, principalmente com relação aos mercados de recursos e aos meus mercados consumidores, atendendo ao quê? Aos meus mercados governamentais. Ou seja, eu tenho que arrecadar. E para arrecadar, eu tenho que fazer o quê? O dinheiro circular. Através de serviços, de impostos, de bens, tudo isso para fazer o quê? O meu mercado, ele o quê? Ele não esteja estagnado, ele seja dinâmico. E o marketing, ele tem justamente essa função. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer meu dinheiro circular. Eu tenho que ter uma boa comunicação. Eu tenho que fazer com que essa informação ela chegue ao maior número de pessoas possível. Justamente porque o meu setor e o meu mercado, os meus vendedores, meus compradores, eles têm que fazer o quê? Com que essa renda ela movimente. E seja no mercado consumidor, global, organizacional, ou então para fins sem fins lucrativos. Ok? E por quê? Eu tenho os 4 P's do marketing, que é o produto, a promoção, a praça, a venda, e eu tenho o quê? O marketing também justamente para fazer com que este motor, ele venha o quê? Seja propulsado. Justamente para atender o quê? A um público-alvo. Eu tenho que ter produto, preço, promoção e praça. O marketing, ele visa justamente isso, atendendo sempre o quê? Aos meus 4 Cs. Clientes, custo, conveniência e comunicação. E para ter o quê? O meu conceito central, que é justamente o quê? Eu tenho que desbancar a concorrência, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter os canais para que essa comunicação ela chegue até o cliente, ofertas e marcas, justamente para trazer o quê? Satisfação ao meu cliente. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil algumas empresas de telecomunicações. Essas empresas, elas têm um número elevadíssimo de reclamações junto à ANEL, perdão, junto à ANEL. E por quê? Porque oferecem um serviço ruim, você não tem para onde fugir e justamente você fica tateando entre um e outro. Isso aqui no Brasil. Um professor meu da faculdade de engenharia, uma vez ele foi para o Canadá. Certo? Quando ele chegou lá, eu fiz a seguinte pergunta: professor, quantas empresas de telecomunicações que oferecem internet nós temos no Canadá? 512. Quanto mais nós temos, mais essas empresas elas vão competir para ter esse mercado e vão melhorar o serviço. Por que aqui em Goiânia ou no grande parte do Brasil o nosso transporte público é horroroso? É porque nós não temos competição. Se tivéssemos competição, se tivéssemos umas 3, 4 empresas de transporte público ou de transporte que tivesse oferecendo um serviço de boa qualidade, com boa estrutura, eu tenho certeza que o nosso transporte público aqui melhoraria. Questão do asfalto, que iria melhorar. Questão da segurança nos pontos de ônibus. Questão também dos motoristas, dando a eles dignidade para trabalhar. Tudo isso por quê? Porque eu tenho concorrência. Isso é o fruto do capitalismo. E por que Professor, Sim, pois não. Pode falar. nessa questão, tem alguma lei que proíbe as pessoas de criarem uma empresa, tipo, por exemplo, de transporte público, de ônibus privado? Ou de Aqui, correios, ou algo assim? aqui no caso, infelizmente, eu não conheço a lei, porque é mais voltado para a parte do direito. Mas isso a gente percebe na prática.
Quem é mais antigo aí vai lembrar da época das vans, quando nós tínhamos as vans que competiam com o transporte público. Enquanto o transporte público está aí sobrecarregado, na época das vans, o número de passageiros diminuiu bastante. E o que aconteceu? Na época era o Essas governador vans Marconi. privadas. Isso, privadas. E tinham um preço menor que era cobrado da taxa na época. E depois, quando viram que estava dando muito sucesso, aumentaram até um ponto que a pessoa pensava o seguinte: eu vou pagar um pouco mais, mas eu vou ter mais conforto. Perdão, e o que aconteceu? O governador na época era o então governador Marconi Perillo, que devido a contratos que ele tinha junto com essas empresas, né, entre aspas, as empresas de transporte público que financiaram sua campanha, ele fez o quê? Ele colocou em decreto que essas empresas privadas não poderiam atuar nesse setor, que estavam sujeitos a multas, e multas pesadas, porque não tinham liberação do Estado para fazer o quê? Para fazer esse tipo de serviço. O que aconteceu? Essas vans foram para Brasília ou para a região do entorno, atender as pessoas lá. E o que aconteceu? O transporte público ficou caótico novamente. Perceba que, por exemplo, os veículos do eixão, ou eles estão muito danificados, ou estão muito velhos, ou então, né, como você já viu a estrutura dos terminais, né, caótica. E aí está com a promessa do BRT, que eu só vou ver assim na prática mesmo, só com esses olhos mesmo que a Terra um dia há de comer. Pelo que eu vejo, eu acho que não vai solucionar muita coisa. Por quê? Você tocou num ponto que é essencial e crucial. É que tem empresas que ela faz cartel, elas fazem holding, justamente para o quê? Justamente para não ter competição ao redor. Quer ver um exemplo? Teve uma época aqui em Goiânia, eu acho que as pessoas aqui vão lembrar, quem for daqui vai lembrar, que teve um dono de posto que ele colocou os seguintes dizeres no seu posto. Venha saber qual é o valor real da gasolina. Enquanto a gasolina estava na época R$ 3,50, R$ reais, a gasolina que ele estava vendendo estava R$ 1,51. E o posto dele encheu. E justamente ele montou um telão e estava dando uma palestra de horas em horas, justamente mostrando qual era o real, o quê? Preço da gasolina. E o que aconteceu? Os outros donos de posto entraram com uma ação judicial, abaixaram o preço, tamanho, até que a gasolina ficasse a 1,39 para quebrar esse posto. E o que aconteceu? De fato, quebrou esse posto. E quando tudo acabou com a concorrência, eles voltaram com um preço acima. Isso aí é o que a gente chama de cartel. Quando um grupo de empresas de um determinado segmento se unem para derrubar a concorrência. E isso é o quê? Isso é ilegal. Mas quem é que vai fiscalizar isso, sendo que essas empresas pagam, né, e financiam campanha de políticos? Ninguém vai fazer isso. Infelizmente, aqui no Brasil, não tem como. Eu respondi sua pergunta? Sim. Beleza. Quem tiver, pode comentar aí, viu, pessoal? Tô quase terminando aqui. Então, o que é que acontece? Dentro do marketing, eu tenho que passar uma ideia daquilo com que eu estou trabalhando. Por exemplo, a Apple, quando você pega um celular ou um produto da Apple, por exemplo, qual que vem na sua mente uma palavra com relação ao marketing? Inovação. Antigamente, computadores pessoais não existiam. Foi através de Steve Jobs e também de toda a equipe da Apple que foi construindo aos poucos o quê? O computador portátil, o computador pessoal. E é o que você tem hoje, o seu notebook, o seu tablet, o seu celular, tudo isso a partir da ideia de que a mensagem que ele passava era inovação. John Deere, empresa que mexe com maquinário agrícola, está falando de quê? Excelência na produção o quê? Na produção rural. Vem com bons maquinários, vem com uma excelente estrutura justamente para atender a essa parte do produtor rural. A Google vem com a ideia de que toda e qualquer pergunta
esta empresa ela é capaz de responder para o seu usuário. Ou seja, todo e qualquer problema, a Google ela oferece o quê? Como ferramenta a si mesmo, o quê? A dúvida, sanar a dúvida com que você está tendo. É por isso que quando você digita alguma coisa errada, o Google ele vem sempre depois. Você quis dizer tal coisa, beleza? Então, é sinônimo de quê? De perguntas e respostas, satisfação daquilo que você está o quê? Perguntando. A TSMC é uma empresa de Taiwan responsável pela produção de microprocessadores, microchips, que são elementos que vão em tudo e qualquer coisa tecnológica, desde celulares, videogames, computadores, e é o que? Vem com a questão da tecnologia de ponta. Casa a ideia de tecnologia. É por isso que alguns países, como Estados Unidos e até mesmo o Brasil, já entraram com pedido na TSMC, lá em Taiwan, para montar filiais aqui no nosso país. E por que que não monta? Ela tem a ideia de que se montar filiais pode descaracterizar o que? A sua qualidade, e ela quer ser o que? Simplesmente uma empresa patrimônio de Taiwan. E por que tudo isso? Porque o meu alvo é justamente o que? É o meu cliente. Eu tenho que ter toda essa estrutura, todo esse aparato, justamente para atender à satisfação do meu cliente. E por que tudo isso? Porque eu preciso desenvolver estratégias, capturar oportunidades, conectar com os meus clientes, desenvolver marcas fortes, ofertas de mercado, entrega e valor, comunicação e valor e gerar sucesso a longo prazo. É por isso que marcas hoje conceituadas, elas justamente estão há muito tempo no mercado, porque elas fazem justamente esses pontos darem certo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui ou está tudo tranquilo? Ou alguém quer fazer alguma ponderação? Alguém quer fazer alguma ponderação? Sobre o Sim, conteúdo, não, tá tranquilo. tá tranquilo, Mas né? sobre as atividades, como é que vai Sim. ficar? O Ainda pessoal não, de Santa Catarina mostrou um documento que não, acho que não sei se é 3 atividades ou 5 em uma só. é só do pessoal de Santa Catarina mesmo, tá? Aí quando vocês forem fazer, aí eu vou passar uma atividade aqui para vocês, mais à frente, quando estiver acabando, que aí eu vou fazer, é só uma pequena apresentação que vocês vão fazer para mim, tá ok? Eu ainda vou elaborar os pontos, que eu ainda não tive tempo, mas eu vou elaborar os pontos para que vocês façam uma apresentação para mim já quase na última semana daqui da UC, beleza? Tá Trabalho em bom. grupo também, beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Todos entenderam? Tem alguma ponderação a fazer? Se não, está tudo dispensado. Eu vou ficar aqui até às 10 para sanar alguma dúvida pertinente para quem tiver, tá ok? Então, quem já está aqui e está tudo tranquilo, já está dispensado. Beleza, pessoal? Beleza. Obrigado, Josivânia, Larissa, Rafael, muito obrigado.